E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais um vídeo, hoje destacando a Tadalafila e Sildenafila. Vamos entender tudo sobre esse medicamento, os efeitos colaterais, as contraindicações, as doses, como utilizar, como ele atua no corpo, enfim, tudo sobre esses dois medicamentos. Eu convido você a se inscrever aqui no canal, que é da área da saúde. Só clicar nesse botãozinho vermelhinho escrito inscrever-se aí embaixo do vídeo. Clicou ali, você já faz parte aqui. Seja bem-vindo, se inscreve e vamos ao que interessa. Tadalafila e Sildenafila. Vamos lá. Tadalafila. Bom, esse nome que também a gente pode encontrar na farmácia como Cialis. Pois é, que é o nome comercial. Podemos encontrar essa Tadalafila com esse nome ali nas farmácias. Mas é a mesma substância, Tadalafila. Agora, qual a apresentação desse tipo de medicamento? A gente pode encontrar ele de várias formas. Tem muitas e variadas. Comprimidos, cápsulas, spray sublingual. Também existe ali as pastilhas sublinguais. E hoje, até a forma ali de injetável, né, onde a pessoa coloca uma reposição hormonal em conjunto com este elemento. Então, tem várias formas de apresentação. Agora, o mais comum são os comprimidos, que geralmente nós vamos encontrar eles de 5 e 20 miligramas. O de 5 miligramas geralmente ele é utilizado diariamente. Já o de 20 miligramas, ele é aquele que é utilizado quando necessário, ou seja, o paciente necessita utilizar naquele dia, naquele momento, e utiliza, né? Então, tem o de 5 miligramas, uso diário, que é o mais comum, e o de 20 miligramas. Lembrando que as doses vai depender de acordo com cada tipo de paciente. Tem paciente que precisa de grandes doses, tem pacientes que precisam de doses menores. Lembrando que sempre as doses adequadas são aquelas menores possíveis, né? A fim dele poder ter ali o seu objetivo. Agora, que objetivo? Para que serve esse medicamento? Bom, ele é utilizado principalmente para quem tem disfunção erétil, mas ele também pode ajudar ali numa hiperplasia prostática. Mas o que a gente mais reconhece com o uso, e é o mais comum, mais corriqueiro, é no caso desse problema da disfunção, problemas de ereção. E uma coisa para corrigir, falei injetável, não, implantes, né? Muitos implantes ali como forma de apresentação desse componente também tem se tornado comum. Agora, sabemos que ele é utilizado para hiperplasia prostática e também para disfunção erétil. Mas para a gente entender para que serve, como esse elemento ele atua no corpo do homem para ajudar na ereção, a gente tem que entender o que é a ereção. A ereção é o ato de ter a ereção, ou melhor, aquele membro masculino, o pênis enrijecido para uma cópula, para uma relação sexual. Mas isso acontece por quê? Porque, como nós vemos aqui, isso aqui é o órgão íntimo masculino, que possui duas estruturazinhas importantes que nós chamamos de corpos cavernosos. Na ereção, esses corpos cavernosos vão estar cheios de sangue. Ou seja, quando eu necessito que tenha ereção, a musculatura lisa desses corpos cavernosos vão se relaxar. E quando se relaxa essa musculatura lisa dos corpos cavernosos, mais sangue chega a esses corpos cavernosos. E se chega mais sangue ali, basicamente ocorre o enrijecimento do órgão e a ereção. Então é basicamente isso que acontece. Para que ocorra uma ereção, mais sangue tem que chegar àquele pênis. Mas como que a Tadalafila vai atuar ajudando nesse sentido? Vamos entender isso agora. Bom, pessoal, neste caso, quando a gente usa, né, o homem usa a Tadalafila, ele vai ajudar exatamente nesse processo que eu te falei. Primeiro, de uma forma bem simples, a Tadalafila ela inibe uma substância que a gente chama de fosfodiesterase do tipo 5. Quando essa fosfodiesterase do tipo 5 ela está ali presente, ela deixa o membro masculino flácido.
né? Então, o que acontece? A tadalafila ela atua diretamente inibindo essa substância, a fosfodiesterase do tipo 5. Isso aí tem como complicar, tá, pessoal? Estou falando de uma forma bem simples. Por quê? Porque tem ação de GMP cíclico, tem ação do óxido nítrico, mas de forma bem simplória. Só saiba disso. Tadalafila inibe essa substância fosfodiesterase do tipo 5. E o que isso acontece? Quando eu inibo essa substância, a musculatura lisa, presente ali nos corpos cavernosos que a gente falou, do pênis do homem, eu vou relaxar essa musculatura lisa dos corpos cavernosos, mais sangue vai ingressar nesses corpos cavernosos e, basicamente, ao ter mais fluxo sanguíneo dentro daquele pênis, dentro dos corpos cavernosos, ocorre a ereção, ocorre o enrijecimento daquele órgão. Então, é basicamente isso que acontece. Chega mais sangue àquele lugar e assim fica enrijecido. E a tadalafila ajuda nesse processo. Lembrando que o uso dessa tadalafila, ele tem o seu início após mais ou menos 20 a 30 minutos do uso dessa substância. Ou seja, tomou a tadalafila, demora ali uns 30 minutos para ter um efeito, um início desse efeito. E o pico do efeito é em 3 horas. Então, claro, antes de ter uma relação, se o paciente tem uma alteração de disfunção, erétil no caso, utilizar antes da relação, para que no momento do ato já tenha ali preparado ou na corrente sanguínea ou em ação essa tadalafila no corpo do paciente. Então, tem essa observaçãozinha aí. Lembrando, pessoal, que nem todo paciente que for usar a tadalafila ela vai levar a ereção. Por exemplo, tem pacientes aí que têm alterações graves do membro masculino. E aí já vai ter que entrar com outras alternativas, uma intervenção cirúrgica, enfim. Tem situações que realmente tem que ter ali uma intervenção cirúrgica ou outros métodos para ajudar o paciente. Agora, outros, claramente, vai ter o seu auxílio e algo positivo com o uso da tadalafila. Mas quem vai dizer isso é o urologista, é o médico. Nunca faça a automedicação, que isso é perigoso. E eu vou já dizer o porquê que é perigoso. Contraindicações. Quem que a gente tem que ter um cuidado redobrado ao usar a tadalafila? Pacientes que têm problemas cardiovasculares. Por quê? Porque os pacientes que têm problemas cardiovasculares geralmente usam os medicamentos que a gente chama ali do grupo dos nitratos. Uso os nitratos, e se eu associo com a tadalafila, o uso em conjunto, isso pode gerar problemas a esse paciente. Pacientes também que têm uma hipotensão ou famosa pressão baixa, se toma esse medicamento, ele pode ter ali tonturas, desmaios, imagina. É uma situação desagradável que pode ser perigosa dependendo da situação. Então, tem que ter um cuidado redobrado. E claro, como eu te falei, nem todo paciente que utiliza a tadalafila vai ter o efeito positivo. Por quê? Porque pode ter alterações mais agravadas ali presentes. Lembrando, se o paciente ele toma tadalafila, ele vai para uma Olimpíada, ele vai ter o pênis ereto na hora da corrida? Não, pessoal. Para que ocorra essa ereção, para que ocorra esse benefício do medicamento, tem que ter o estímulo. Não é assim, né? Ele toma ali o medicamento, mas tem que ter o estímulo no local para que ocorra esse benefício que leva como alvo o medicamento. Tranquilo? E ainda os efeitos adversos, o que a gente pode destacar? Primeiro de tudo, são as pessoas que utilizam a tadalafila, elas podem ter apenas o benefício, que é a ereção, que é ajudar na disfunção. Outras tomam essa tadalafila e vão ter efeitos adversos, que é uma porcentagem considerável. Quais são esses efeitos? A gente lembra aí que pode ter dor de cabeça, tontura, às vezes náusea e vômito, e até o famoso nariz entupido. Pode sim acontecer nos casos do uso desse medicamento. E por último, deixo aqui a ressalva da importância da consulta médica para uso de qualquer medicamento, até mesmo da tadalafila. Lembrando os perigos dos pacientes que sofrem com angina, com dores e problemas cardiovasculares,
principalmente pacientes com insuficiência cardíaca que têm um comprometimento cardiovascular. Tem que ter um cuidado redobrado sempre referente ao uso desse medicamento. Sildenafila. Bom, pessoal, primeiro, o que é esse tal de sildenafila? Muito simples e prático. É o famoso conhecido Viagra. Na verdade, o Viagra é um dos nomes de venda do sildenafila. É basicamente isso. É o mesmo medicamento. Então, quando você vai na farmácia, encontra o Viagra, né? Basicamente, é o sildenafila. E você, né, já pode se perguntar, eu encontro isso com qual apresentação? O mais comum é comprimido, né? Você encontra aquele famoso comprimido e que tem ali mais ou menos 20, 50 e 100 miligramas. Essa é a principal apresentação e doses das apresentações da sildenafila. E a gente ainda pode dizer para que é indicado. Isso aí você já deve estar desconfiando, mas para você ter uma ideia, essa sildenafila, ela basicamente não era usada para disfunção erétil. Né? Todo mundo pergunta, Viagra usa para quê? Disfunção erétil. Mas antigamente era usado para hipertensão pulmonar. Aí utilizava isso para o paciente relatava, doutor, depois que eu comecei a usar isso daí, me começou a dar mais ereção, uma ereção mais forte, enfim. Foi o relato dos pacientes. E hoje, praticamente, ela nem usa esse medicamento para hipertensão pulmonar, é mais voltada já com o uso para disfunção erétil. Aí você pergunta, tá, então a indicação é hipertensão pulmonar, para quem tem ali esse certo problema de ereção, disfunção erétil, mas como que ele atua no corpo? Bom, ele é um vasodilatador, ele vai ter uma ação direta para ajudar na ereção, que é o principal aí mais utilizado. Mas para a gente entender como ele atua para ajudar na ereção, a gente tem que entender como acontece a ereção. Bom, na fisiologia normal, o homem, ali no seu órgão de cópula, né, nós vemos aqui que ele possui dois corpos cavernosos, que são essas estruturas que você está vendo aí na tela. Esses corpos cavernosos, no momento da ereção, ele basicamente vai relaxar a musculatura lisa. E quando ele relaxa essa musculatura lisa, ingressa sangue nesses corpos cavernosos e leva à ereção. Ou seja, a ereção nada mais é do que o resultado de um maior fluxo de sangue nesses corpos cavernosos, porque se relaxou aquela musculatura. E é basicamente isso. A ereção é quando chega sangue àquela região do pênis, nesses corpos cavernosos, levando a essa rigidez do órgão masculino, facilitando a cópula, né, na sua relação. Agora, como que esse medicamento, a sildenafila, ou o famoso Viagra, vai ajudar o paciente a ter uma ereção? É muito simples e fácil. Ele é um vasodilatador e, de certa forma, ele vai ter uma ação de até mesmo ajudar ao maior fluxo de sangue nesses corpos cavernosos. E ele faz isso porque ele inibe uma substância importante do nosso corpo. Vamos destacar isso melhor agora. Bom, pessoal, o homem, quando está ali com um membro flácido, ele tem a presença da fosfodiesterase do tipo 5 em ação. E ela atua deixando esse órgão flácido. Agora, quando entra em ação um medicamento como a sildenafila, ele inibe essa fosfodiesterase do tipo 5. E se eu inibo essa substância, eu vou facilitar ali um aumento de GMP cíclico, essa substância. E que, com o auxílio do óxido nítrico, eu vou facilitar a ereção. Eu sei, eu falei meio que uma forma difícil para quem não é da área da saúde. Mas falando de uma forma bem simples, essa sildenafila, esse Viagra, ele inibe essa substância, fosfodiesterase do tipo 5, o que facilita com que esses corpos cavernosos aí, que a gente viu que compõe o pênis, essa estrutura do órgão masculino, ela relaxa a musculatura, chegando mais sangue a essa estrutura e assim, enchendo de sangue os corpos cavernosos, facilita o processo de ereção. Então, é basicamente isso que acontece.
relaxou a musculatura lisa do corpo cavernoso, chegou mais sangue a esses corpos cavernosos e se chega mais sangue, ocorre a ereção, o enrijecimento do órgão masculino. Agora, a gente tem que destacar que o uso desse medicamento, ele tem que ser feito 1 hora antes da relação, para que ele tenha um efeito ali que seja considerável. Claro, ele pode demorar entre 30 e 40 minutos para começar a ter ação, mas para ter garantia, toma-se sempre, né, a quantidade ali exata para determinado tipo de paciente 1 hora antes de ter a relação, com uma duração aí que é variável, mas que se diz que pode ter ali um efeito de pico máximo de 4 horas, né? Basicamente isso que se diz. Mas a gente tem que destacar referente às doses, que apesar de ter as suas apresentações de 20, 50 e 100 miligramas, que essas doses vão variar de acordo com cada paciente. Claro que se vai utilizar a dose mínima para cada um. Quanto menos ele utilizar em doses, melhor, né? Então, fica essa dica aí para você, mas que isso referente a doses varia de acordo com cada paciente. Tem paciente que toma bastante e ainda assim tem problema de ereção, então aí já vai ter que entrar com outros métodos para ajudar esse paciente. Agora, temos que destacar as contraindicações. Quais são os pacientes que têm um risco de utilizar isso daí? Esse tipo de medicamento. A gente destaca os pacientes que têm problemas de hipotensão, a famosa pressão baixa. Por quê? Porque como esse medicamento é vasodilatador, basicamente vai piorar a situação do paciente. Ou aqueles que ainda, de certa forma, utilizam algum medicamento, como os nitratos, um paciente que é cardíaco, tem problemas ali cardiovasculares, e usa esses medicamentos como os nitratos. Se eu utilizo junto essa sildenafila, isso pode ainda, né, dar ali uma certa tontura no paciente, até desmaios. Então, tem que ter um cuidado com esse tipo de paciente. Aí você pergunta, tá, e os efeitos adversos ou os efeitos colaterais? É importante destacar que muita gente toma esse medicamento e apenas tem um benefício, né? Seja lá para a ereção, tudo mais, tem um benefício. Outros utilizam e têm os efeitos adversos, que é uma porcentagem considerável. E quais são eles? Primeiro, a gente pode destacar que o paciente pode ter ali uma certa dor de cabeça, uma tontura. Também pode acontecer desse paciente ter um desmaio, como a gente falou, se for associado a outros medicamentos. Também um mal-estar, às vezes náusea e vômito. Pode acontecer, e até mesmo o famoso nariz entupido. Pode também, porque é um vasodilatador. Quanto a isso, a gente tem que destacar que nunca se deve fazer automedicação, pessoal. Por quê? Porque imagina, o paciente ele tem algum problema cardíaco, né, ainda associa a outro medicamento, isso pode gerar problemas. Ou até que ele tenha esse problema cardíaco e não sabe. Então, nunca faça automedicação, sempre use qualquer tipo de medicamento com auxílio médico, né? Com uma indicação médica presencial. Então, pessoal, com isso finalizamos mais um vídeo. Eu espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!